Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa na apostila 7, página 22, que é esta aqui. Então, nós estamos na abertura da disciplina da apostila 7. E esta abertura nos lembra o Dia do Professor, que foi semana passada, no dia 15 de outubro. Então, nós temos aqui a nossa personagem, que deverá chegar lá na escola, passando pelo labirinto. Com o lápis de lição, vocês vão procurar qual é o caminho correto para que ela chegue lá na escola, tá bom? Finalizando, nós vamos para a atividade da página 23. Na página 23, nós temos este texto: o mosquito e o alfabeto. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar. Vamos lá? O mosquito e o alfabeto. Um mosquito curioso quis saber quantas letras usaria para histórias escrever. Perguntou à esperta coruja, a mais sábia criatura do mundo animal. E ela assim lhe respondeu: tudo consiste em arranjar letra após letra, mas de forma singular. Faça isso uma vez, a coruja tornou a falar, e a primeira palavra brotará. Repita as construções, e outras palavras virão aos borbotões. 10, 100, 1000, 1.000.000. De repente, mosquitinho, você terá um tesouro na mão. Poderá, então, inventar histórias de montão. Então, nós temos aqui a ilustração do nosso amigo mosquitinho. Olha só ele aqui. Esse mosquitinho, ele era bem curioso e ele queria escrever histórias. E aí ele foi lá perguntar para a coruja, que era muito sábia, muito esperta, muito inteligente, muito sabida. E aí ela falou que ele deveria arranjar letrinha após letrinha, uma de cada vez. Ele ia formar palavras e aos poucos ele construiria várias histórias, tá bom? Pensando nesse texto, nós vamos responder as questões da página 24. Vamos lá? Então, olha só, já estou aqui na página 24. Estudo do texto. A questão número 1. Explique o título do texto, o mosquito e o alfabeto. Vocês vão pensar por que o texto tem esse nome? Por que o texto se chama o mosquito e o alfabeto? É uma questão pessoal, então não vou auxiliar vocês na resposta. Vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês, com o auxílio de um familiar, eles podem colocar no papel as palavras de vocês e vocês vão escrever aqui na apostila. Lembrando que na apostila tem que ter a letrinha de vocês, ok? Vocês vão me falar por que vocês acham que o texto se chama o mosquito e o alfabeto. Depois nós temos a atividade número 2. Retire da poesia rimas para as palavras abaixo. Vocês se lembram o que são rimas? Rimas são aquelas palavras que terminam iguais. Então, vocês vão pensar na letrinha A, uma palavra que rima com mão, que falou lá no texto. Olha só. Eu tenho aqui o texto e nós vamos procurar juntos. Primeiro, nós vamos localizar no texto a palavrinha mão. Olha ela aqui. Mão. A palavra mão termina com A, O e o tio no A. Qual é a palavra que rima com mão? Olha só. Vamos procurar. Você terá um tesouro na mão. Poderá, então, inventar histórias de montão. Então, a palavra que rima com mão é montão. E nós vamos escrever ela lá na questão A. Então, vai ficar assim, ó. Mão rima com montão. Desse jeitinho. Depois, nós temos a letrinha B. Nós temos que achar uma palavra que rima com
arranjar. Então, vamos voltar lá no texto, olha só. Peguei o meu texto novamente. A palavra arranjar está aqui. Olha como que ela termina. Arranjar. Ela termina com A-R. Viram só? Arranjar. Letra após letra, mas de forma singular. Olha como que terminou a palavrinha singular com A e R. Então, arranjar rima com singular. E é esta palavra que nós vamos escrever lá na letrinha B. Então, nós vamos colocar aqui. Arranjar rima com singular. Desse jeitinho. Aqui na letrinha C, eu quero uma palavra que rima com saber. Então, vamos olhar lá no texto novamente. Primeiro, nós temos que encontrar a palavrinha saber. E ela está bem aqui, saber. Saber termina com ER. Saber quantas letras usaria para histórias escrever. Olha aqui, escrever termina com ER. Então, a palavrinha escrever é a que nós vamos colocar na letrinha C. Escrever. Saber rima com escrever. Prontinho. E por fim, na letrinha D, eu quero saber uma palavra que rima com construções. Retornando ao texto, a palavrinha construções está aqui. Construções. E eu quero uma palavra que termine com O-E-S, com o mesmo final. Repita as construções e outras palavras virão aos borbotões. Olha só, borbotões termina com O-E-S, o tiozinho no O. Vocês perceberam que quando nós falamos a rima, mesmo sem olhar para as palavras, nós percebemos que elas terminam com o mesmo som? Pois é, isso é que é rima. Então, a palavrinha borbotões nós vamos escrever na letrinha D. Construções rima com borbotões. Prontinho. E assim nós finalizamos as rimas. Vamos repetir? Mão rima com montão. Arranjar rima com singular. Saber rima com escrever. Construções rima com borbotões. Agora temos a questão 3. A questão 3 fala: procure no texto o trecho em que a coruja explica como são formadas as palavras. A coruja explicou para o mosquitinho como que as palavras eram formadas. Vocês se lembram como que ela disse que tinha que fazer para formar palavras? Vocês vão procurar lá no texto e aqui fala: leia-o em voz alta. Então, vocês vão ler, ou pelo menos tentar ler. Olha só, vou lá no texto mostrar para vocês novamente onde está, ó. Olha aqui, quando a coruja falou, ó, tudo consiste em arranjar letra após letra, mas de forma singular. Continuando, faça isso uma vez. A coruja tornou a falar e a primeira palavra brotará. Repita as construções e outras palavras virão aos borbotões. Este pedacinho aqui vocês não precisam marcar e não precisam escrever nada. Porém, eu quero que vocês treinem a leitura em voz alta. Pode ter um familiar auxiliando vocês e acompanhando a leitura de vocês, tá bom? E esta atividade é para vocês treinarem a leitura. E aí, continuando, nós vamos para a atividade 4.
Desembaralhe as letras e descubra o que a coruja chama de tesouro. Bem, nós vamos pensar. Temos aqui as letrinhas todas embaralhadas. E aí ela fala de um tesouro. Que tesouro é este? O tesouro que ela está falando é um livro chamado Dicionário. Vocês já ouviram falar nesse livro? É um livro de palavras e ele nos explica o significado das palavras. Nós vamos ordenar as letras aqui, tá bom? E mais pra frente vocês vão aprender muito mais sobre esse livro tão precioso que é de fato um tesouro. E vão também aprender como utilizar ele, tá bom? Então vamos escrever D com I, C com I, O, N-A, tem um acento na letrinha A, R-I, O. Dicionário, que é o tesouro que a coruja quis dizer lá no texto, tá bom? Depois nós temos aqui a atividade 5. Complete os balões inventando falas para os personagens e responda. Então, nós temos aqui o mosquito e um balãozinho com um espaço. Vocês vão colocar alguma coisa que ele falou. E a coruja com um balãozinho com um espaço. Vocês vão colocar alguma coisa que ela falou. É uma questão pessoal. Então, vocês podem retirar do texto alguma coisa que eles falaram e escrever aqui e aqui embaixo. Ou vocês podem inventar uma fala deles com as palavras de vocês mesmo, tá bom? Também será necessário que vocês tenham alguém para auxiliar, porque é uma resposta pessoal. Então, é algo que está na cabecinha de vocês. Depois, nós vamos responder as questões A e B. Mosquito e coruja são nomes de? Eles são o quê? Eles são pessoas? Não, eles são animais. Então, mosquito e coruja são nomes de animais. Animais. Certo? E a questão B. Escrevam uma característica do mosquito e uma da coruja. Esse mosquitinho, ele era o quê que a gente viu lá no início do texto? Ele era curioso e ele queria saber como escrever. Então, nós vamos colocar que ele era curioso. Curioso. E a coruja? Ela era o que no texto? Ela era muito esperta, porque ela deu até dicas para o mosquitinho de como escrever. Então, nós vamos colocar que ela era esperta. Certo? Bem, meus amores, essa é a nossa atividade de português de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar, que a Pro auxilia vocês, tá bom? Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula.